Fala, moçada. Nessa semana a gente tem vários manejos aí, né, para a gente poder discutir. Professor Marcos, professora Cantes, vão discutir alguns manejos aí com você, sanitário, reprodutivo, e a gente vai comentar um pouco aqui sobre manejo nutricional, tá? Antes da gente entrar na parte de manejo propriamente dita, né, a gente vai ver aqui um pouquinho de alguns fundamentos, né, algumas bases, para depois a gente entrar no manejo e a coisa ficar um pouco mais simples, né? Ou pelo menos um pouco mais fácil, vamos dizer assim, da gente criar uma linha de raciocínio e entender um pouco melhor essa questão aí do manejo nutricional de equinos. Então, a primeira parte, né, que a gente vai olhar aqui agora, bem rapidamente, não é nada muito extenso, mas a gente precisa entender um pouquinho do comportamento ingestivo dos equinos, né, e um pouco da fisiologia da digestão aplicada aos equinos. Por mais que a gente já tenha tido aí outras disciplinas, né, vocês já tenham visto isso aí com outros professores, mas a gente vai trazer um pouquinho dessa digestão aplicada aqui para o equino, tá? Bom, uma coisa para a gente entender, né, que quando a gente pensa em comportamento ingestivo, a gente está falando de etologia, né, o estudo do comportamento das espécies. Então, nós estamos falando aí da etologia da nutrição, mais aplicada à nutrição, mais aplicada a esse comportamento de consumo, né, uma parte mais cognitiva mesmo. A maioria desses animais acaba aprendendo muitas coisas por tentativa e erro, e, obviamente, outras coisas já são naturais, já são inerentes da espécie. Né? A gente vai entender e vai comentar um pouquinho sobre isso. Bom, para a gente já começar a entrar um pouco mais, né? A primeira coisa é que cavalos são herbívoros não ruminantes, né? E por natureza são indivíduos pastejadores. Então, quase toda a natureza do cavalo, quase todo o comportamento aplicado à nutrição do cavalo, quanto mais próximo da gente estiver de um animal pastejando, de um animal a pasto, selecionando a sua própria dieta, mais próximo a gente vai estar do comportamento natural do cavalo, né? Esse cavalo, ao longo da evolução, ele adaptou o trato gastrointestinal, né, para o consumo e digestão de parede celular vegetal. Obviamente, isso já vinha acontecendo lá dos primórdios, né? O cavalo tem uma excelente habilidade, né, de reduzir tamanho de partícula, principalmente de fibras, né, às vezes até um pouco de pior qualidade, embora seja um animal extremamente seletivo no que vai pastejar, no que vai comer, né, mas tem essa habilidade, essa capacidade de digerir parede celular vegetal. Né, lembra um pouco, né, assim como os ruminantes, mas embora muita gente acabe trabalhando a nutrição de cavalos como a nutrição de ruminantes, são indivíduos totalmente diferentes e precisam de rotinas, cuidados e entendimentos totalmente diferentes sobre essa aplicação da nutrição, tá? Bom, se a gente for pegar aí, né, a comparação entre proporção dos segmentos do trato gastrointestinal, e provavelmente vocês já devem ter visto isso em algum outro momento, mas vale a pena a gente chamar a atenção que a parte do estômago do cavalo, gente, ela representa muito pouco em relação ao trato gastrointestinal, né? Então, nós estamos falando aí entre 9% e 10%, isso aqui é a capacidade volumétrica mesmo, tá? O intestino delgado aí próximo de 30% do trato gastrointestinal como um todo, e o seco e o cólon juntos, né? O intestino grosso praticamente ocupando aí ou participando em torno de 60% do trato gastrointestinal do cavalo. O que já traz uma informação para a gente que realmente a base da dieta do cavalo é de fermentação, é, é, digestão, vamos dizer assim, por micro-organismos, né, da parte mais fibrosa. Então, é a parte que ocupa mais espaço, é a parte que ocupa maior volume dentro do trato gastrointestinal e mostra para a gente também um pouco, né, da característica do cavalo de fazer pequenas refeições ao longo do dia. Por que esse cavalo faz pequenas refeições ao longo do dia, já que a gente está falando de comportamento? Porque a capacidade volumétrica do estômago é pequena. Então, basicamente, se esse cavalo come em quantidade demais em uma pequena ou em uma refeição, né, ou em pequenas quantidades de refeição, vamos dizer assim, ao longo do dia, ele acaba podendo, né, sofrer uma sobrecarga gástrica, que a gente fala. Então, esse cavalo comeu além do que ele poderia. Isso pode, né, trazer diversas consequências e acontece muito quanto mais a gente afasta o cavalo do natural dele, quanto mais a gente afasta o cavalo dos sistemas de pastejo,
a gente acaba tendo maiores riscos, né, desses cavalos sofrerem uma sobrecarga gástrica, justamente por conta dessa capacidade pequena do estômago. Então, o cavalo faz várias refeições, mas pequenas, né, em quantidade pequena e um número de refeições maior ao longo do dia. Diferente, por exemplo, né, de um bovino que tem um rumen que ocupa aí 75% do trato gastrointestinal como um todo. Então, os ruminantes, os bovinos, os pequenos ruminantes e outros, né, como búfalos, por exemplo, eles podem pastejar uma quantidade muito grande de alimento, depois eles param num local seguro ali e vão ruminar esse alimento, vão remastigar esse alimento. Como o cavalo não tem esse comportamento, então ele faz pequenas refeições e come quase que ao longo do dia inteiro, né? Essa característica é o que faz, né, o que permite, vamos dizer assim, esse cavalo ficar em média de 6 a 16 horas, né, buscando o alimento, pastejando, selecionando a dieta que ele vai comer, no caso, mais próximo de 16 horas, obviamente, se esse cavalo estiver solto, se ele estiver pastejando, se ele estiver buscando o alimento dele. Quando a gente traz esse cavalo para um sistema de individualização, né, de baias, quando a gente tira ele da vida em grupo, a gente fornece um alimento concentrado, vocês vão ver mais para frente que a velocidade de consumo de um alimento concentrado é muito maior, né, do que de um alimento volumoso, ou seja, o cavalo gasta menos tempo naquela refeição, né? Se tem mais velocidade de consumo, significa que come mais rápido, então gasta menos tempo para poder comer uma mesma quantidade, né? Então, basicamente, o que influencia esse tempo de consumo desse cavalo na natureza, pastejando e etc. Primeira coisa, a exigência, né? O quanto esse cavalo precisa comer em termos de matéria seca. Então, quanto mais matéria seca esse cavalo precisar ingerir, mais ele vai buscar comida, mais ele vai tentar fechar essa exigência de consumo dele, né? O próprio comportamento do consumo, de selecionar e etc., também vai influenciar no tempo que ele gasta pastejando, no tempo que ele gasta buscando a dieta ali, né? O tempo disponível, às vezes, por exemplo, se a gente está falando de cavalos criados em piquete, mas que tem horas do dia, por exemplo, para poder treinar, para poder interagir com outros animais, para poder ficar num rodador elétrico e assim por diante, pensando, né, num cavalo moderno, numa vida moderna, vamos dizer assim. Se esse cavalo diminui o tempo disponível para consumo, às vezes ele pode acabar compensando um pouco mais, comendo um pouco mais rápido, tá? Mas ao mesmo tempo pode ser que não dê tempo de comer tudo que precisa, né? E aí a gente começa a ver, por exemplo, a necessidade de fornecer concentrado, ou quando isso não acontece, a gente começa a ver esses animais, mesmo que tenha oferta de forragem lá no piquete, esse cavalo não ganha peso, ou ele não fica no score corporal desejável, ou às vezes ele vai até mesmo perder condição corporal, tá? Outra coisa que influencia muito esse tempo de consumo vai ser a estrutura do pasto, né? O quão esse pasto está acessível para esses animais poderem pastejar. Porque se esse cavalo tem que ficar selecionando demais o que ele vai comer, ele acaba perdendo um pouco de tempo, acaba compensando, aumentando o número de bocados que ele tem que dar ali para poder comer o tanto que ele precisa. Então, ele acaba, às vezes, perdendo tempo, né? Se a gente pensar que 90% da tropa brasileira é mantida a pasto, né, antes de qualquer coisa da gente falar sobre comportamento ingestivo, no geral, a gente precisa falar sobre comportamento de equino em pastejo, que talvez seja um dos maiores desafios, né? A gente tem visto poucas pessoas, vamos dizer assim, poucos aras, poucos criatórios preocupados em rotacionar pasto para equino, né? Umas culturas ainda muito firmes, muito tradicionais de que pasto para cavalo não pode ser rotacionado, que tal capim dá cólica, tal capim não sei o quê. E quando, na verdade, o que a gente vai ver é uma falta de adaptação, né, mesmo, né? Uma falta de tentar trabalhar esse manejo de pastagem para esses cavalos de uma forma correta. Obviamente, tem excelentes profissionais fazendo isso no mercado, inclusive levando conhecimento, né, para muita gente, e acho que é um ponto fundamental, pensando principalmente, né, nos sistemas de criação brasileiros aí, que precisam de atenção. Essa questão do manejo de pastagem, né, qual gramínea utilizar, como utilizar, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas em outro momento talvez a gente tenha a oportunidade de discutir sobre isso. Bom, para a gente pegar aqui, né, dados de trabalho científicos, o tempo aqui de pastejo, tempo de ócio, número de bocado, né, de equinos da raça Mangalarga Machador em pasto aqui
de pânico máximo, né, que seria a espécie do capim mombaça, do Tanzânia, e aqui o cultivar colonial, que é o cultivar comum desse capim. Se a gente pegar aqui, ó, na verdade, não só de Manga Larga Machador, mas de outras raças também, né, de jumento, pônei, bretão, a gente vê que esses animais passavam, ó, de 9, 10 horas próximo aqui, né, para jumento, até 14, 15 horas para éguas em lactação da raça Manga Larga Machador. Então, realmente, né, confirmando o que vem sendo trazido, o que vem sendo discutido na literatura, talvez até um pouco mais antiga, né, nessa média aí de 15 horas, mais ou menos, de 12 a 15 horas passando em pastejo, tá? Esses animais ficam em média de 8 a 12 horas de ócio, né? Então, dentro desse ócio tem as interações sociais também, o cavalo é um indivíduo de muita interação social, né? E algumas horas no dia aí de descanso, de sono mesmo. Em média, né, esses cavalos dão aí, por dia, um número de 19 a 10 mil bocados nas estruturas de pastejo, né? Então, esses bocados foram contados. E pensando numa mesma estrutura de pasto, nós estamos falando aí de uma média de 22 a 17 bocados, de 23 a 17 bocados por minuto, né? Então, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar uma estrutura de pastejo boa, que tenha muita folha, né, a relação de folha com muito favorável à folha, uma vaca dá entre 60 e 80 bocados por minuto, né? E um cavalo dá em torno de 20, 17 a 23. Ou seja, é um indivíduo mais eficiente, né? Ele, em menos bocados, consegue suprir a sua demanda. Embora isso seja verdade, o tempo que ele gasta pastejando é muito maior, né? Exatamente por conta daquelas pequenas refeições ao longo do dia, mais um número maior de refeições ao longo do dia, ok? Bom, em algumas situações, gente, é bem importante a gente entender que o cavalo ele pode não controlar bem o consumo, principalmente em pastagens de alta qualidade. Então é comum às vezes a gente ver aquele cavalo que trabalha pouco, aquele cavalo de final de semana, às vezes fica só no pasto, né? Mas fica obeso, fica aquela bola redonda, sobrando gordura. E às vezes tem ali um mix, né? Tem ali uma variedade, vamos dizer assim, de espécies forrageiras entre gramíneas, entre leguminosas, entre pasto nativo, gramíneas melhoradas, que por ter essa variedade de opção de escolha, esse cavalo conseguir selecionar uma dieta muito boa, às vezes ficar muito tempo parado, sem trabalhar e tudo, esses cavalos acabam também criando essa rotina, criando essa necessidade ou esse hábito, vamos dizer assim, de consumir, às vezes, mais do que o necessário, né? Às vezes até por uma questão, se a gente for pensar evolutiva, né, de sobrevivência, pensando que em algum momento, em alguma época do ano, vai haver alguma escassez, vai haver uma diferença de qualidade, de oferta de forragem, esses animais acabam acumulando um pouco de gordura, e isso acontece, né, em pastagens ou em animais que estão principalmente sem trabalhar, tá? Então é comum a gente ver casos de obesidade. Dependendo da situação, a gente pode ter distúrbios digestivos, né? A gente já viu aí N relatos, alguns poucos com comprovação científica, mas muita observação de campo. Então, gramíneas velhas, com manejo ruim, com muito colmo, valor nutricional ruim, muito passadas, causando cólicas aí por compactação, né? N distúrbios que a gente já sabe, a gente já viu aí em outras oportunidades, tá? Por outro lado, algumas gramíneas em algumas regiões específicas do Brasil, né? E N relatos fora do Brasil com gramíneas temperadas principalmente, trazendo outros tipos de distúrbios, né? Principalmente as cólicas fermentativas, excesso de carboidrato nas gramíneas, casos de cólicas seguidos de laminite, o próprio quadro, né, de síndrome metabólica, de obesidade desses animais, levando, né, a um quadro crônico de laminite ou culminando com um quadro de laminite aí com esses cavalos após a vida adulta, sem ser aquele quadro de laminite aguda que a gente às vezes está mais acostumado a ver. Então, essa questão do manejo,
né, de como que essa pastagem se apresenta para esses animais, em que momento que esses animais vão pastejar essas áreas, qual a rotina, quanto tempo esses animais vão ficar em cada piquete, isso é fundamental a gente entender, né, e levando em consideração sempre esses comportamentos. Por quê? Se a gente entende do comportamento, entende da fisiologia do cavalo, consegue entender um pouco dessa dinâmica das pastagens, né? Com um pouco de lógica, a gente consegue juntar esses dois indivíduos aí no mesmo sistema e trabalhar bem para ter o resultado, tanto nos animais jovens, quanto em animais estando em trabalho ou não, né? Bom, o que a gente vê, principalmente em relação à capacidade de seleção, né? Muito comum, um mito, na verdade, que existe aí no meio, que cavalos são indivíduos que comem no chão, levam a fazenda até o chão. Bom, acho que alguns mitos a gente precisa desmistificar, precisa desconstruir, né? Primeiro aqui, se a gente pegar uma égua em manutenção e uma vaca em manutenção, gente, o consumo de matéria seca desses dois indivíduos é muito próximo, tá? Se eles tiverem um peso vivo muito próximo, o consumo de matéria seca vai ser muito parecido, né? Em torno de 2% do peso vivo. Então, se a gente pensar em consumo de pasto, uma vaca e uma égua comem praticamente a mesma coisa, tá? Obviamente, nós não estamos comparando extremos, né? Nós estamos pegando indivíduos médios. Só que, devido a esse hábito de comportamento, né, de pastejar ao longo do dia, no passado, principalmente, o pessoal via esses cavalos comendo o dia inteiro, que é o hábito normal do cavalo. Pastejar, nós vimos lá de 14, 15 horas por dia. Então, todo mundo olhava aquele negócio e falava, nossa senhora, esses egos vão acabar com o pasto, vão acabar com a fazenda, porque elas não param de comer, né? Só que ninguém levava em consideração que esse tempo, ele era em pequenas refeições. E às vezes uma vaca que passa 6 a 8 horas pastejando ao longo do dia, come a mesma coisa. Só que a gente olha para ela e não vê ela comendo o tempo inteiro. Então vão se criando esses mitos que a gente precisa desconstruir, tá? Outro mito que é bem forte, vamos dizer assim, é que o cavalo come mais rente ao solo, mais baixo, ele pasteja mais baixo. O cavalo tem capacidade de pastejar mais baixo, de pastejar rente ao chão. Isso não quer dizer que vai ser sempre uma verdade, tá? Por que ele tem essa capacidade, gente? Enquanto uma vaca seleciona o alimento, né? Ela apreende o alimento com a língua e com os lábios, um cavalo, ele apreende o alimento com os incisivos, com os dentes. Então, realmente, ele tem muito mais condição, ele tem muito mais habilidade para poder pastejar essa gramínea, esse brotinho de capim que está lá pertinho do chão, porque ele consegue ir lá com o dente e cortar ele. Diferente da vaca, que precisa de uma área maior para poder explorar, né, com a língua o bocado. Os bocados, eles são diferentes, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o cavalo tem capacidade de pastejar rente ao chão, mas não necessariamente isso vai acontecer. Eu vou mostrar alguns dados para vocês daqui a pouco. Outra coisa importante, né, que essa capacidade ela é proporcional à disponibilidade de forragem. Se a gente estiver pensando num pasto com muita folha, com a estrutura do pasto boa, esses cavalos também vão preferir as estruturas mais altas, tá? Por quê? Porque ele pode aprofundar um pouco mais o bocado, e esse bocado, né, que é a menor escala de decisão, a gente vai ver daqui a pouco, o bocado desse cavalo, ele pode ser um pouco mais pesado. O que significa isso? Que para comer a mesma quantidade, eu preciso dar menos bocados. Pensem bem, nós temos que comer um prato de arroz. Eu posso comer com uma colherinha de tomar café, ou posso comer com uma colher daquelas grandonas, uma concha, por exemplo. Então, quando eu tenho a pastagem disponível, bem com bastante folha, onde o cavalo pode aprofundar o bocado, pode comer uma quantidade de folhas muito grande, é como se ele estivesse comendo numa concha, né? E quando eu tenho só uma folhinha ou outra, e o cavalo tem que ir lá e ficar catando, ficar selecionando as folhinhas, é como se ele estivesse comendo naquela colherinha pequenininha. Então, eu preciso dar mais colheradas para comer a mesma quantidade, tá? Do ponto de vista de decisão, o cheiro da forragem é o menos importante para o cavalo. Tá? Isso foram experimentos, né, que foram feitos. O cheiro não é uma característica tão importante. As características táteis, então, se a folha está macia, se a folha está um pouco mais dura, dependendo de qual forragem que vai estar disponível ali, né? Às vezes a gente tem um piquete ou uma área que tem uma variedade maior de forragem. Tem as características táteis, então a folha que é mais dura, a folha que tem mais pelo, menos pelo, está mais alta, mais baixa. Isso o cavalo sente, principalmente pelas terminações nervosas
que tem naqueles pelos ali ao redor da boca, tá? O gosto é o mais importante, né? Então, em diversos experimentos desses comportamentos ingestivos, o pessoal reparou, né, que quando tinha alguma coisa de diferente no paladar, no gosto mesmo, era ou mais ou menos rejeitado aquele alimento, tá? E uma outra característica importante é a visão, é o que a gente chama de memória de pastejo, por exemplo. Então, um animal sabe que numa determinada área do pasto é onde tem a melhor estrutura, é onde tem mais folha. Normalmente ele tende a ir buscar mais alimento naquela área, naquela região, é onde ele já tem uma memória que lá vai ter um alimento com melhor estrutura, com melhor qualidade e assim por diante. E aí é por isso que, às vezes, em áreas muito grandes, a gente tem os animais pastejando só naquela mesma área sempre. Então, a gente vai ter uma área super pastejada e o restante da área, às vezes, subpastejada. Tá? Então, quando a gente pensa em manejo de pastagem, eu preciso dividir piquetes. Eu preciso fazer com que esses animais não tenham essa opção de escolha. Então, eu vou escolher para eles onde é que eles vão comer, né? Embora em microambientes também haja um pouco dessa memória. Só que se esse cavalo fica ali 2, 3 dias, não é suficiente para ele poder ter essa memória de pastejo tão forte. Então, isso acontece a partir do 6º, 7º dia de pastejo na mesma área, ok? Bom, isso aqui é um esquema, né, de escala de decisão de pastejo, né, adaptado. A menor escala de decisão é o bocado. Então, o animal fica com os 2 membros anteriores parados, explorando o que a gente chama de estação de pastejo. Nessa estação de pastejo é onde o cavalo vai dar vários bocados. A partir do momento que essa estação de pastejo não está mais com estrutura interessante, esse cavalo muda de estação de pastejo. Então, o fato dele mover os membros anteriores, mesmo que ele continue pastejando, a gente considera que ele mudou a estação de pastejo, tá? Então, o cavalo dá vários bocados com os 2 membros anteriores parados. Esses membros anteriores parados significam que ele está explorando um semicírculo na frente dele, que a gente chama de estação de pastejo ou estação alimentar, tá? Quando a gente soma várias estações de pastejo, né, a gente pode chamar isso aqui de sítio de pastejo ou sítio alimentar. Quando a gente soma vários sítios, a gente tem uma comunidade de pastejo, e quando a gente soma várias comunidades, a gente tem a paisagem de pastejo, que seria o nosso piquete, né? Na natureza, o que definiria uma paisagem? Um rio, uma floresta, uma montanha, um lugar onde esses cavalos não têm acesso mais. No nosso caso, né, do cavalo moderno, o que define a paisagem seriam as nossas cercas. Então, a gente pode chamar os nossos piquetes de uma paisagem de pastejo. Beleza? Esses trabalhos, pessoal, que eu estou colocando aqui, vão estar todos disponíveis lá na plataforma para vocês, tá? Sugiro que vocês leiam, é uma leitura complementar e eu acho que é um caminho para poder buscar, de fato, entender como é que a coisa funciona, né? Aqui, claro que não dá tempo da gente entrar no nível de detalhe que a gente gostaria, mas para vocês irem, de fato, encontrar o porquê das coisas e fixar esse conhecimento aí, que é importante para todo mundo, principalmente para quem vai trabalhar com cavalo, né? Aqui, ó, um trabalho que foi feito exatamente para poder medir aquela questão que eu comentei com vocês, de um cavalo que pasteja mais alto ou de um cavalo que pasteja mais baixo. Então, o que o pessoal fez? Pegou estruturas de várias gramíneas, uma mais alta e uma mais baixa, e marcou a ponta das folhas, né? E aí a gente vê aqui, ó, que na estrutura A é uma estrutura, no caso do Tifton aqui, por exemplo, a estrutura A era um capim com 25 a 30 centímetros e a estrutura B era um capim em torno de 12 a 15 centímetros, então bem mais baixo. Para entender o quê? Será que esses cavalos realmente vão pastejar mais alto ou mais baixo? Tudo bem, uma estrutura com 13, 15 centímetros talvez não tenha tanta folha, né? E isso também, obviamente, vai mudar a decisão do cavalo. Mas será que esses cavalos vão preferir comer mais baixo ou vão preferir comer mais alto? Então, aqui, ó, os dados, esse trabalho também está disponível lá para vocês, tá? Um trabalho em português, sugiro que vocês leiam. Embora aqui a gente pegue, ó, a quantidade, relação de folha-colmo, né, não foi diferente entre os tratamentos, né, mas a altura dos perfis foi diferente. Então, na verdade, o que eu tinha falado para vocês aqui foi a altura de saída, né, a altura de entrada, ó, 45 contra 26. E para todas as gramíneas que foram avaliadas, então aqui a quantidade de folhas na altura A, quantidade de folhas na altura B,
quantidade de colmo em cada uma delas e relação folha-colmo. Então, a gente vê que relação folha-colmo entre elas aqui, ó, praticamente não teve diferença, né? Justamente para não influenciar nessa decisão de onde esses cavalos iriam pastejar, tá? A gente não tem foto, né? Não dá para ver a estrutura que esse pasto estava, mas aparentemente pelas quantidades aqui, a gente entende que não havia tanta diferença assim entre uma altura e outra em relação ao primeiro extrato pastejável, né? Resumindo, tinha folha para todo mundo. Então, esse cavalo poderia escolher onde ele vai pastejar, se ele quer mais alto ou se ele quer mais baixo. E aí aqui a gente vê, ó, que o número médio de bocados nas alturas maiores foi sempre maior do que nas alturas menores, tá? Nas estrelas, né, e na estrela roxa, principalmente no Porto Rico, não teve bocado, porque não é uma gramínea preferida por esses animais, então acaba que a gente nem considera elas na avaliação aqui, mas nas demais, todas elas, os cavalos deram mais bocado nas estruturas maiores em relação às estruturas menores, provando o quê, gente? Que cavalo, quando tem a opção de escolha, vai escolher a estrutura maior e não necessariamente vai pastejar perto do chão, tá? Então, temos que desmistificar, desconstruir essa cultura de que cavalo come perto do chão, beleza? Ou sempre come perto do chão, né? Pode ser que em um momento ou outro ele escolha, mas tendo opção, tendo estrutura boa, tendo folha para poder comer em alturas maiores, ele também vai preferir comer em alturas maiores. E é muito fácil a gente entender isso, né? É uma lógica de sobrevivência. Se eu posso comer o mesmo tanto dando menos bocados, para que eu vou gastar mais tempo pastejando? Sendo que quando um cavalo está pastejando, o campo de visão dele diminui, ele está muito mais susceptível a um predador, né? Pensando na natureza do cavalo, como é que o cérebro do cavalo funciona, o tempo inteiro esse cavalo pensa em sobrevivência. Então, se ele está com a cabeça no chão, com o campo de visão diminuído, né, e precisa pastejar por mais tempo, tendo a opção de gastar menos tempo, obviamente que ele vai gastar menos tempo, né? Então, aqui os números só comprovam a lógica de sobrevivência, a lógica de evolução desses animais que são presos na natureza. Aqui a mesma coisa, a altura média, né, em centímetros dos perfis marcados que foram pastejados e não pastejados, entre as alturas de maior preferência. Então, no Tifton, a altura dos perfis marcados, né, era próxima aí de 33 centímetros. E dos perfis não pastejados era próxima de 20 centímetros. E no B a mesma coisa. Os que foram pastejados eram maiores, os que não foram pastejados eram menores, com a diferença estatística, né, para a altura desses dosséis aí. No coach cross a mesma coisa. Então, os perfis pastejados com 35 centímetros mais ou menos, os não pastejados com 28, os pastejados, né, na estrutura mais baixa com 26, os não pastejados com 21. E aí a gente repara, moçada, que a diferença aqui é de 5 centímetros. 5 centímetros na prática, aparentemente não é nada, né? Mas foi suficiente para esses animais escolherem qual estrutura que eles iam pastejar mais alta em relação a mais baixa. Ok? Bom, vamos seguindo aqui. Isso aqui é só para mostrar para vocês, né, que um cavalo que come exclusivamente forragem, e aí aqui a gente pegou o exemplo de um feno, né, para um cavalo em mantença, é extremamente possível esse cavalo viver sem nenhuma inclusão de concentrado na dieta. O cavalo que come pasto, né, praticamente a mesma coisa. Se a gente pegar num pasto num momento bom ou que tem oferta de forragem suficiente para esse cavalo selecionar a dieta dele, nós estamos falando aqui de um alimento, vamos dizer assim, né, de uma dieta, onde esse cavalo consegue fechar a exigência dele simplesmente comendo um volumoso de boa qualidade, né? Então, às vezes, a gente acaba se deparando aí com situações em que desnecessariamente a gente acaba mudando a dieta desses animais, né, pensando que meu cavalo precisa ganhar um pouquinho mais de peso, meu cavalo precisa ficar um pouquinho mais bonito, mais gordo, enfim. É possível a gente fechar a exigência nutricional de um cavalo em manutenção comendo uma dieta exclusiva de forragem, tá? Então, pensando tanto no feno quanto no pastejo, isso aqui explica um pouco do que a gente comentou lá atrás, né? Por que esses cavalos, às vezes, que ficam só no pasto, às vezes que ficam sem trabalhar, em manutenção, comendo só feno, etc., se mantém gordo, se mantém bonito, ou no score de condição desejável
mesmo não comendo ração, tá? Bom, e a interferência humana no processo de criação? Então, na verdade, isso foi, né, uma adaptação, vamos dizer assim, uma importação do modelo europeu e do modelo americano de criação de cavalo, pensando que lá não tem espaço e pensando que esses animais, em sua maioria, lá nesses países, né, que são estabulados, etc., são criados para o esporte, são criados para performance, né? E, de fato, quando a gente pensa em performance, gente, é difícil demais a gente manter um cavalo em pastagem, a gente manter um cavalo sem fechar ele na baia. Primeiro porque, vocês viram lá atrás, a exigência desse cavalo de energia, por exemplo, ela é fechada, né? Mas de um cavalo em manutenção. Quando a gente pensa num cavalo em trabalho, a gente quase que pode duplicar ou aumentar aí em torno de 80% da exigência de energia de um cavalo em trabalho pesado, em relação a esse mesmo cavalo em manutenção. Então, a gente precisa, sim, adensar um pouco mais essa dieta, colocar mais energia nessa dieta naquela mesma quantidade de consumo. O que significa o adensamento energético, o adensamento da dieta? Numa mesma quantidade de matéria seca, eu consigo colocar mais energia. Então, essa dieta está mais densa, ela tem mais energia numa mesma quantidade de matéria seca. Tá? E cavalos de performance, a gente precisa pensar nisso, precisa trabalhar nessa linha. Ou cavalos que a gente precisa trabalhar para exposição, preparar para um leilão, alguma coisa nesse sentido. Dificilmente a gente consegue chegar no nível que a gente quer de exposição sem trabalhar esses animais estabulados, tá? Bom, mas quando a gente faz isso, o que a gente acaba fazendo, gente? A gente acaba trazendo um cavalo que demorava 16 horas, 15 horas pastejando, né? A gente traz ele para uma alimentação de 4 a 6 horas, mais ou menos, que é o que esse cavalo gasta para poder comer de tempo, né? Então, o consumo de ração, o consumo de concentrado, independente de como ele se apresente, tende a ser muito mais rápido, né? Tende a ter um tempo muito menor do que se esse cavalo estivesse pastejando, estivesse comendo volumoso. Depois esse cavalo vem para uma hora e meia, no máximo, de sessão de exercício no dia, né? Ele não tem praticamente contato visual com outros animais, né? Hoje em dia a gente tem trabalhado muito para fazer janelas entre as baias, então isso já melhora muito, mas ele tem pouco contato visual com os animais, não tem interação social. Hoje a gente tem trabalhado para soltar os animais ao longo do dia em piquete, né? O centro de treinamento que a gente tem trabalhado aí com muito sucesso essa questão de soltar os cavalos, sem acidente, sem diminuição da performance, muito pelo contrário, faz muito bem para esses animais do ponto de vista de saúde mental, tá? Só que essa rotina de baia, né, essa rotina de fechar os animais, na maioria das vezes, ela foge, ela afasta muito o cavalo do comportamento natural dele. E aí, quando isso acontece, a gente começa a ter muitas horas, né, em torno de 10 horas de ócio, dependendo da situação. O que esse ócio vai fazer, gente? O que esse cavalo faz no tempo que ele está à toa? O mais comum, né? Quem nunca chegou no Aras, no centro de treinamento, e não viu uma régua ou uma porta de baia toda comida, toda com marcas ali de mordida. Isso acontece, tá? Se a gente começa a tirar, colocar esses animais num tempo de muito tempo em ócio, né? Num tempo além do normal, além do que esses cavalos estão acostumados, a gente começa a ter a presença dessas que a gente chama de estereotipias, né? São os distúrbios de comportamento relacionados a esse sistema de manejo. Outro problema, né? Outra situação que acontece muito. Isso aqui é um cavalo num centro de treinamento engolindo ar, né? Fazendo a aerofagia. Então, esse cavalo morde o bebedor e começa a puxar ar. Isso é grave, né? Isso aumenta a chance desse cavalo ter úlcera gástrica, várias complicações aí que podem acontecer a partir desse quadro, né? Que é muito comum. Pensando o quê? Na questão do tempo que esses cavalos ficam em ócio, tá? Esse cavalo, há algum tempo, ele deixou de ter vida de cavalo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Um vício desse aqui, uma vez aprendido, dificilmente ele deixa de existir. Mesmo se a gente soltar esses cavalos em piquete, tem casos onde esses cavalos continuam mordendo a baia, continuam mordendo, mesmo do lado de fora, né? Continuam mordendo a cerca, mordendo o moeirão de cerca e continuam fazendo a aerofagia, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó,
a comparação, né, entre duas dietas com diferentes relações de volumoso concentrado. Então, numa dieta A, a gente tem 6 quilos de feno, e na dieta B a gente tem 10 quilos de feno. Então, essas duas dietas, a gente vai conseguir suprir as demandas nutricionais dos animais, tá? Dependendo, obviamente, né, de qual ração a gente está usando, etc. Esse aqui é um dado de um trabalho mostrando o seguinte, que uma dieta numa dieta A, 6 quilos de feno, e na dieta B, 10 quilos de feno. E 6 quilos de ração, e na dieta B, 3,5 kg de ração. Ou seja, um consumo próximo de 12 quilos de matéria seca para os dois indivíduos, né? O indivíduo da dieta A, onde a relação é 50-50, produz em média 42 litros de saliva, o indivíduo B, em média, 57. 42 para 57, gente, dá uma diferença de 73%, né? Então, nós estamos falando de um cavalo que produz 30% a menos de saliva. Então, é 30% a menos lubrificante, 30% a menos umedecimento do bolo alimentar. Isso tudo em função da quantidade que esse cavalo mastiga e, consequentemente, da quantidade de saliva que ele produz, né? Então, aqui, ó, taxa de preenchimento gástrico, que é gramas de alimento, né, somado à produção de saliva por minuto. Aqui 164, aqui 145, ou seja, alimentação um pouco mais lenta, né? Demora mais tempo para esse cavalo ingerir toda essa dieta. Consequentemente, produz mais saliva, consequentemente, naquele mesmo tempo, chega menos alimento, né, no estômago. Se chega menos alimento, está mais próximo daquelas refeições pequenas que acontecem na natureza, que esse cavalo faz por conta própria, tá? Expectativa de líquido no estômago, né? Toda vez que a gente tem alimentos mais secos, menos úmidos, eles são mais abrasivos, né? Principalmente em regiões onde o estômago do cavalo não tem uma proteção enzimática, a mucosa ela fica um pouco mais desprotegida, expondo esses animais às vezes expondo esses animais, às vezes, a uma quantidade maior de úlcera, tá? Embora possa parecer pouco, mas faz bastante diferença essa relação aqui, né, de líquido, essa quantidade de líquido no estômago. E aí aqui, ó, a gente pega a influência da saúde bucal no comportamento ingestivo desses cavalos. Então, a frequência dos eventos. E aí a gente pega aqui, ó, os eventos, né? Porcentagem do tempo ingerindo feno. O GC aqui é o grupo controle, então foi sem tratamento odontológico, sem nenhum tipo de manipulação nos dentes. O tratamento 1 foi imediatamente após esse tratamento dentário, né, a odontoplastia. Então, na verdade, aqui foi angular mesmo os dentes, acertar a oclusão, né, das peças dentárias. E o tratamento 2 foi 20 dias após a odontoplastia. E aí a gente pega aqui, ó, pelo valor de P, não teve diferença em nenhum tratamento, né? Nem no controle, para o T1 e para o T2. Só que quando a gente vai ver aqui, ó, no finalzinho, a gente teve uma diferença brutal no consumo de água. A gente sai dos animais não tratados consumindo 4,6 litros por dia, para os animais tratados consumindo mais de 9, quase 10 litros de água por dia. E às vezes, gente, uma das causas mais frequentes de cólica, principalmente por compactação, dependendo da época do ano, é o consumo de água, né? A mudança, às vezes, do balanço hídrico desses animais, principalmente quando a gente está falando de animais estabulados, tá? Então, embora o tempo ingerindo água não tenha mudado, o consumo de água foi muito diferente. Olha só que curioso. Então, esses cavalos passavam o mesmo tempo ingerindo água, mas depois ingeriram uma quantidade maior, né? Às vezes, será que esses animais que não tinham alguma ponta dentária, algum machucado na gengiva, será que era desconfortável para esses animais beber água, por exemplo? Será que havia algum impedimento físico, algum problema ali em alguma peça dentária, na própria gengiva? Enfim, são coisas que às vezes, né, passam desapercebido, mas alteram, né, de forma bem intensa, vamos dizer assim, esse comportamento, né, os eventos que acontecem em relação ao consumo. E se a gente for pensar na água como principal nutriente de uma dieta, né, um cavalo ele fica alguns dias sem comer, mas ele não pode ficar nem um dia sem beber água. Então, talvez seja um dos componentes mais importantes aí para a manutenção da vida desses indivíduos, de qualquer um, né, de qualquer ser vivo.
Então, isso é muito importante. Esse acompanhamento periódico, essa avaliação periódica, né? Independente do nível de performance. Se a gente quer manter saúde, se a gente quer manter esses animais bem, a gente precisa dar atenção para essa questão de dente, né? Cada vez mais as dietas caminham para poder piorar a situação das peças dentárias, para poder aumentar a chance de ter lesão, aumentar a chance de ter cárie, aumentar a chance de ter tártaro, né? O desgaste fica cada vez mais irregular, porque os animais comem cada vez menos fibra. Então, a gente tem que ficar muito atento ao acompanhamento veterinário nessa parte. Se a gente pegar aqui o comportamento, né, nesse mesmo trabalho, as médias e amplitudes, né, do deslocamento, dessa mastigação dos cavalos. Isso foi feito uma análise cinemática, então foram colocados pontos na boca desses cavalos, e foi feito uma avaliação do grupo controle e após esse ajuste oclusal das peças dentárias. Então, se a gente pegar a movimentação dorso-ventral, né, ela sai de 6,18 de amplitude para 7,4. A laterolateral, então a dorso-ventral seria o movimento de cima para baixo, né? A laterolateral seria aquele movimento de mastigação mesmo lateral, então ela sai de 26 para 27, talvez sofrendo o menor de todas as alterações aqui. E a caudo rostral, que seria aquele movimento para trás e para frente, saindo de 7,7 para 8,8. Bom, de toda forma, o que a gente observou, né, de diferença no dorso ventral e no caudo rostral. Então, a gente vê que isso também pode estar influenciando a capacidade desse cavalo de reduzir o tamanho de partícula. A gente pega, né, uma dieta e às vezes um volumoso que pode não estar tão bom ou pode não estar do jeito que a gente gostaria. E é extremamente importante que esse cavalo reduza o tamanho de partícula para que essa fibra não chegue de um tamanho que cause problema lá no intestino grosso, né, que ela possa ser fermentada, que ela possa entrar no seco, sair do seco sem nenhum tipo de obstrução ou nenhum tipo de compactação ali, que a gente sabe que acontece muito em fibras de baixa qualidade, né, principalmente em relação à diminuição de água, a capacidade dessa fibra de reter líquido, de reter água, tá? Então, isso pode fazer a diferença também, né? Então, então, reafirmando o que a gente comentou para o trabalho anterior, aqui é a mesma coisa, né? Esse acompanhamento aí da saúde bucal dos cavalos é fundamental. Lembrando que nutrição, a gente começa pela boca, né? O trato gastrointestinal começa pela boca. Então, a saúde das peças dentárias dos cavalos é fundamental. E aí aqui, ó, o que a gente tem? Né? Desgaste normal. Vamos pensar aí em 2 a 3 milímetros por ano do dente. Né? Os movimentos, como a gente já comentou, laterolaterais, caudo-rostrais e dorso-ventrais. Então, o cavalo mastiga em quase todas as direções, faz quase que um círculo mesmo. Né? O ciclo mastigatório normal, ele tem 3 fases, tá? É a fase de abertura, a fase de fechamento e a fase de potência que a gente fala. Então, caracterizando esses 3 movimentos, né? Para cima e para baixo, para frente e para trás e de um lado para o outro. Fazendo com que a fibra fique entre os dentes, principalmente os molares e os pré-molares. Os incisivos, eles vão servir muito para poder apreender o alimento, né? Junto com os lábios. E os molares e pré-molares fazendo esse trabalho de diminuição de tamanho de partícula, quase que moendo mesmo o alimento. Aqui a gente tem as principais alterações oclusais, né, dos incisivos, principalmente. Então, na figura 1 aqui, a gente tem uma curvatura ventral, a gente fala, né? A figura 2, a gente tem uma curvatura dorsal. Na figura 3, a gente tem um desgaste irregular ou em escada. E na figura 4, um desgaste diagonal, tá? Então, são as principais formas. Obviamente que tem outras, a gente não vai entrar nelas aqui, tá? Mas importantes aí para a gente poder ligar uma luz amarela quando a gente fala de saúde de dente. Bom, moçada, a gente vai finalizar essa parte aqui, tá? Para poder entrar na parte agora de fisiologia da digestão mesmo aplicada, saindo um pouco dessa parte do comportamento. Qualquer dúvida, mandem na plataforma lá e a gente vai responder o mais rápido que puder.